Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Ricardo, queridos padres, Diácono Jefferson, queridos irmãos e irmãs, o que mais o povo está esperando neste tempo é a vacina. A vacina para poder vencer este vírus que mata tantas pessoas, que já matou tantas pessoas. Infelizmente, a vacina vai demorar e talvez vai passar ainda mais de 1 ano, 2 anos, para que todos sejam vacinados. Enquanto isso, mais pessoas irão morrer, mais variantes do coronavírus irão surgir, mais agressividade por parte deste vírus. Isso tudo deve nos levar a uma grande responsabilidade. Não podemos brincar com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos. E é por isso que a Igreja zela, exigindo todo este distanciamento que é tão esquisito para nós, porque a Eucaristia é encontro, é comunhão, é abraços, mas porque amamos a vida, temos que ter responsabilidade, não só dentro da igreja, que até as nossas igrejas, eu vejo
nossos padres zelam por isso. Eu fico preocupado na hora que vocês saem da igreja, que lá é na porta, na saída, que você se aglomera. Depois fica lá, junto de novo, não? E toca para cá, e toca para lá. O vírus vai andando, tá? Mas também não só aqui, é na praça, nas lojas, no banco, em casa. Cada um tem que ter muito cuidado, gente, tá? Porque não tem outro jeito para estancar este vírus a não ser a nossa responsabilidade de cada um e a corresponsabilidade com todos. Mas um dia nós esperamos que este vírus seja vencido. Porém, tem outro vírus que há muito tempo mata mais gente do que o coronavírus, que desde o começo está matando gente, destruindo povos, famílias, que é o vírus do pecado, do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência do homem. O primeiro pecado de Adão continua ainda fazendo milhões e milhões de vítimas. E quem nos libertará deste vírus? Tem vacina para ele? Vacina tem. E tem um tempo próprio da vacina, um tempo de graça, que é este tempo da quaresma. A quaresma é o tempo da vacina contra o pecado, contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E qual é a vacina? A vacina é exatamente fitar os nossos olhos e o nosso coração no Filho do Homem levantado. A vacina é Jesus crucificado. Ele do alto da cruz nos salva, nos liberta. A vacina, meus irmãos, é a misericórdia de Deus que não tem fim. Esta é a vacina. Então, que neste tempo de vacina, que é a quaresma, cada um possa vivenciar profundamente este encontro com a misericórdia do Senhor. Então você voltará para casa depois da sua confissão, voltará reconciliado, uma nova criatura, como no dia em que você saiu da água do batismo, totalmente novo. Já teve muita gente dizendo coisas absurdas. Uma delas foi um senador americano entrando na justiça contra Deus, dizendo que ele é a causa de todas estas mortes. Entrou na justiça. E o juiz que recebeu esta denúncia, ele como respondeu? Disse que não havia como resolver o caso, porque Deus, ninguém sabe onde encontrá-lo. Então, veja no absurdo de alguém culpando Deus de tudo o que está acontecendo e de outro negando também a existência de Deus. Mas nós achamos melhor que ficamos com os textos da liturgia deste quarto domingo, que nos falam de Deus com palavras que nos animam. Na primeira leitura, Deus tinha tantos motivos para ficar insatisfeito com aquele povo de Israel, um povo teimoso, cabeça dura, que não escutava os mensageiros. E diz o livro das Crônicas: o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Deus tem compaixão de nós.
Deus não fica indiferente, assim como tantas pessoas e autoridades ficam indiferentes. As entranhas de Deus se comovem, se reviram as entranhas de Deus diante de todo este sofrimento. Qual é a prova que Deus é cheio de compaixão conosco? A prova é Jesus, o seu Filho amado, o Filho que Ele entregou por nós. Havia outra prova maior que Ele podia nos oferecer? Não. Ele nos deu tudo. Então, quem mais se fez solidário conosco, com nossa humanidade sofrida? Ele. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, escrevendo aos Efésios, diz: irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Ele não nos amou porque nós éramos bonitinhos, porque simpáticos, porque prestávamos. Ele nos amou quando estávamos mortos por causa do nosso pecado. Ele nos amou exatamente porque estávamos perdidos. Deus não nos abandona no nosso pecado. Deus vem ao encontro dos seus filhos exatamente lá onde mais estão errados. Poderíamos dizer que a proporção do amor de Deus depende da distância que nós temos dele. Mais distante estamos, mais Deus nos procura, vai atrás de nós. Mais grave é o nosso pecado, maior é a sua misericórdia. Rico em misericórdia. A medida da misericórdia de Deus é não ter medida. Ninguém pode mensurar esta misericórdia de Deus, este amor de Deus. E depois São Paulo nos diz: é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Ninguém se iluda, ninguém se salva sozinho, ninguém se salva por causa das suas obras, ninguém faça uma lista para apresentar a Deus, dizendo: olha, Deus, eu fiz isso, aquilo outro, então eu já estou quite, já estou com a salvação garantida. Não, Senhor, está. Portanto, que eu, você façamos o que nós fazemos é nada, diante do que Deus fez e faz por nós. Então, é por graça, é na gratuidade que Deus nos salva, mas é preciso acolher a salvação, é preciso abrir o coração para nos deixar amar por Deus, porque tem pessoas que não querem saber de Deus nem do seu amor. Por isso que São Paulo diz: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Aquele que acredita, que confia em Deus, é salvo. Mas não é que acredita assim só com as palavras, é um confiar de entrega plena de si mesmo. E aqui vem na minha mente o ladrão arrependido que estava ao lado de Jesus naqueles últimos instantes. Olha que fé bonita. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele estava se entregando, estava confiando exatamente que, apesar de toda uma vida errada, o amor do Senhor podia salvá-lo, não nas suas obras, nada.
E que bonita a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos chefes de Israel. Tinha uma simpatia por Jesus, percebia que havia algo de novo nele, mas não queria se comprometer, não queria que os outros soubessem disso. Por isso procurou Jesus de noite, às escuras. E ficou assustado quando Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Nascer de novo? Voltar de novo no ventre da minha mãe? Não, e Jesus disse: é preciso nascer do alto, nascer do Espírito. E foi naquela noite, naquela conversa com Nicodemos, que depois Jesus falou aquilo que ouvimos no Evangelho. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Esta é a vacina. Todos aqueles que nele crer têm a vida eterna. Então, temos que olhar para o Filho do Homem levantado na cruz. Aquele Jesus de Nazaré, flagelado, cuspido, desnudado. Aquela imagem de um crucificado totalmente derrotado. Lá está a salvação. Nele está a salvação. Ele é a vacina que nos liberta do mal. Mas é preciso crer. Todos os que nele crerem têm a vida eterna. Estamos aqui nesta Eucaristia, onde eu confiei ao Padre Ricardo a responsabilidade de cuidar desta paróquia. Qual é a coisa mais importante que um padre deve fazer numa paróquia? É ajudar o povo a fixar seu olhar em Jesus crucificado. Se o padre faz 1000 coisas, mas não leva o povo ao encontro com Jesus e não ajuda o povo a crer nele, então continuarão todos infectados e continuarão todos morrendo. Padre Ricardo, esta é a obra mais importante, tá? As outras são todas secundárias. Ajudar o povo a fixar o olhar em Jesus, o levantado, aquele homem que parece derrotado, desfigurado, e a crer nele. Se nós diante da cruz não sentirmos interiormente uma profunda comoção, então é sinal que não tem fé nenhuma. É sinal que nós continuamos a confiar em nós mesmos, naquilo que fazemos. Qual é a missão do sacerdote numa paróquia? Anunciar o amor de Deus. Este versículo 16 do capítulo 3 de João pode resumir toda a Escritura. Santo Agostinho dizia que se com o fim do mundo ficasse tudo destruído, mas ficasse salvo só alguns versículos do capítulo 4 da primeira carta de João, ou também este versículo 16 do terceiro capítulo de João, toda a Escritura estaria salva. Neste versículo está resumido tudo o que Deus quis nos dizer. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto, tanto, tanto,
Façam comigo, abram os braços, bora aí. Deus amou tanto, bora aí, tanto. A minha mãe fazia isso comigo quando era pequeno, tá? E fazia isso com meus irmãos. E a gente entendeu, não, que este amor de Deus não tem limite, tá? O sacerdote na paróquia deve ajudar cada pessoa. Ele fala para todos, mas depois tem que falar a cada um pessoalmente, para que cada um descubra de ser amado infinitamente. Deus amou tanto, tanto o mundo. Mas é preciso crer, para que não morra todo que nele crer. Quem crê não morre. Quem crê tem vida. Quem crê está vacinado, tem vida eterna. Mas quando não tem fé, meu irmão, então não é Deus que nos condena, não é Deus que nos julga. Aqui continua: Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Nós nos condenamos quando não cremos. Nós nos excluímos do seu amor quando não acreditamos no seu amor. Nós deveríamos nos perguntar de que lado estamos, se do lado das trevas ou do lado da luz. Se praticamos o mal ou o bem. Porque as nossas ações revelam quem nós somos. Nesta pandemia, deveríamos estar todos unidos, solidários, preocupados um com o outro, mais responsáveis. Mas tem muitos que parece que são do partido das trevas. Só fazem tudo o contrário que é para fazer. Só dão um mau exemplo a todo mundo, fazendo o que não se deve fazer. Então estes, infelizmente, que praticam o mal, que não querem o bem dos irmãos, que não querem vida nem para si nem para os outros, estão odiando a luz. Então são as ações deles que estão denunciando eles. Eles mesmos estão se condenando. Deus não condena ninguém, nossas ações nos condenam. Padre Ricardo, ao assumir esta paróquia, que você já conhece, com quem você já está trabalhando há tempo, a preocupação maior que o bispo tem é exatamente aquela, de conduzir estes irmãos ao encontro com Jesus, de ajudar as pessoas a viver na luz, a fazer o bem, a se querer bem, a ser uma família unida. Hoje, antes da missa, aqui no salão, apresentamos um pouquinho de forma resumida o plano de pastoral de nossa diocese. Sozinhos não dá, só dá com. Então, o sacerdote na paróquia tem que ser este instrumento de comunhão, de unidade, de harmonia, para que cada um possa ajudar, colaborar do seu jeito para o bem de todos. É necessário alguém que seja aquele que articula estes diversos talentos de cada um, mas cada um tem que participar de forma ativa, perseverante, não dando só alguma coisinha assim, mas se doando para o bem
dos irmãos, para o bem de todos, sobretudo daqueles que mais sofrem. Então aqui entendemos qual é a missão dos sacerdotes dentro de coordenar. Mas coordenar o quê? Não é só alguém que planeja, mas de ser a alma. Por isso, coordenar, animar a alma é aquele que ajuda a encontrar o sentido das coisas. E nós sabemos que a alma da igreja é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo ilumine seu pastoreio aqui no meio destes irmãos, e que você possa ajudar e animar, sobretudo as pessoas que andam cansadas, desanimadas, que estão com medo, que estão fechadas em si mesmo. E aqui a realidade é certamente muito exigente, sobretudo neste tempo, famílias enlutadas, atribuladas. Quanta realidade! O sacerdote tem que estar aí para poder dizer: coragem, não tenha medo, levanta a cabeça, o Senhor está contigo, tu és precioso aos olhos de Deus, tu és amado. E a sua missão será também de santificar. O sacerdote santifica o povo através dos sacramentos. Administrando os sacramentos, a graça de Deus vai fortalecendo, animando, sustentando a caminhada de todos os irmãos. A paróquia não é do padre, a diocese não é do bispo, a igreja é de Jesus. Ele confia a nós, homens frágeis, esta grande responsabilidade. Então, o povo de Deus tem que rezar para que os pastores, o Papa, os bispos, os padres, possam ter o mesmo coração amoroso de Jesus, cheio de compaixão e de misericórdia. Ontem o Papa Francisco completou 8 anos do seu pontificado, 8 anos de tantos testemunhos bonitos, de proximidade com o povo. A última viagem tão arriscada até o Iraque, mas que bonito, buscando o diálogo com todos, buscando sobretudo consolar os irmãos perseguidos lá do Iraque. Então o Papa é de exemplo para o bispo, para o padre, não? De estar perto, próximos. Mas o povo de Deus tem que rezar por nós, vocês têm que rezar por nós. A mim, aos padres, o dever de rezar todo dia pelo povo que nos é confiado. Mas você nos acompanhe com vossa oração, porque também nós podemos ser fracos, limitados, podemos falhar, podemos errar. É assim que vai a família de Deus, a igreja, é assim que caminhamos, um ajudando o outro. E quem mais sofre, quem mais passa necessidade, deve ser mais amado, deve receber mais atenções por parte de todos. Que o Senhor nos dê a graça de poder ter um pouquinho do seu amor e de partilhar este amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Que São Sebastião abençoe o teu pastoreio, Padre Ricardo, abençoe esta paróquia, e que nós possamos ver, mesmo neste tempo de pandemia, nossas comunidades caminhar. A pandemia não pode nos impedir de viver a fé, de nos encontrar, mas temos que fazer isso com responsabilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.